Aleluia! Tome o seu assento, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu quero compartilhar algo rápido com você. Querido, tem sido maravilhoso, uma semana de cama. Eu, que sou extremamente ativo, que gosto de ir em muito lugar, viajo. Eu posso viajar 2, 3 vezes na semana. Ir em Maracaju, para mim, é ir ali num bairro longe de Campo Grande. Vou visitar amigos em Sidrolândia sempre. Muito bem, eu não conseguia colocar o pé no chão. E assim tive muita dor, muita dor. Tinha dias que os irmãos que ligavam para mim para perguntar como é que eu estava. Eu dizia: Jane, eu não quero falar com ninguém, por favor, eu não sei o que eu vou falar. Se me perguntar, vai me encontrar chorando. E teve um dia mesmo que o Gabriel disse assim: pai, eu nunca vi você assim, cara. E eu estava no sofá e saía lágrima do meu olho. Ele sabia que eu não estava orando, porque quando eu oro eu choro, eu sou chorão para orar. Mas de dor eu ainda não tinha chorado, não. Então eu descobri depois no exame que um médico disse para mim que talvez a dor foi por causa de um derrame que eu tive pelo rompimento do tendão. Enfim, foi algo assim que eu não quero lembrar. Mas aí eu acertei um remédio que eu tenho 6 horas assim de paz. Aí quando vai passando o efeito dele, eu preciso de gelo. Então eu estou dentro dessas 6 horas, está tudo tranquilo, amém? Vamos adiante. E eu estava angustiado um dia, e dizendo: Deus, o Senhor tem que ter um propósito nisso aqui. O Senhor tem que ter um propósito nisso. Porque eu não aceito que... Tudo bem, eu já devia ter emagrecido há muitos anos. Isso todo mundo aqui sabe, né? Eu tenho a minha culpa, eu tenho a minha parcela de culpa, ou toda a culpa por ter acontecido, não ter cuidado. Faz 2 anos que eu venho lidando com isso. Eu já deveria ter engessado isso há muitos anos atrás, já deveria ter parado, já deveria ter feito um monte de coisas que eu não fiz. Então, eu não espiritualizei muito a questão, né? Mas, já que estou parado, eu pensei, eu posso tornar isso espiritual, eu posso mergulhar em Deus. Mas mergulhar em Deus com dor não é muito fácil, não. Eu confesso para você que não é muito fácil. Eu não sei como é que Paulo conseguia adorar a Deus levando chibatada. Mas amém, vamos lá. E o Martin mandou num WhatsApp para mim uma pregação do pastor José, o link de uma pregação do pastor José. Se você quiser ver no YouTube, está no YouTube. O pastor José é um senhor já que eu admiro muito, um pregador que eu aprendo muito com ele. E ele tinha uma mensagem. Nessa mensagem ele estava falando exatamente de deserto, de que é tempo de uma geração pagar um preço. E é tempo de nós pararmos de achar que Deus é Deus só no tempo bom da nossa vida. Todo mundo vai passar por tempo difícil. Ninguém que está aqui não vai ter um dia mal na sua vida. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos receber afrontas de um jeito ou de outro. Vamos ter uma notícia, podemos até nos enfermar. Existe uma lei natural das coisas. Você vai ficando mais velho, vai acontecendo algumas coisas que quando você era novo não acontecia. Então existe um sistema normal e existe ataques do inferno também nas nossas vidas, e nós precisamos entender o dia difícil vencer. Bom, e dentre outras muitas coisas que eu não vou falar, se você quiser ouvir, você entra lá no Google,
você coloca assim: homem escondido em Deus. Um homem escondido em Deus. Esse é o título da mensagem. Um homem, pastor José Rodrigues, um homem escondido em Deus. Tem 1 hora, ele fala, o pastor José, nessa mensagem, fala 55 minutos. Como Deus escondeu um homem. E ele usou Elias. Elias, ele chegou diante de um rei. Vamos imaginar que naquela época ele estava falando para a nação, para a nação de Israel. Então Israel naquele tempo, o povo de Deus estava dividido em dois reinados. Tinha a tribo de Judá e tinha o resto das outras tribos unidas, Israel. Então, naquele momento, Elias chega diante daquele que seria o presidente da república. Vamos dizer que você chega diante da Dilma. Tem um monte de gente que queria chegar diante da Dilma e dar uma palavra para ela e agradasse ela e sei lá, se conseguisse algum benefício. Então você chega diante do prefeito da cidade e fala: olha, seu prefeito, eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu quero pedir um terreno para mim construir uma igreja. Talvez a grande maioria dos pastores fariam isso, iriam pedir. Mas Elias não precisava pedir nada, porque Elias entendia que as pessoas ou as coisas ou o nosso trabalho é apenas um canal. A fonte é Deus. Então, se secar uma fonte, se secar um trabalho, se secar uma fonte, se secar um canal na nossa vida, alguma coisa na nossa vida, nós sabemos que aquilo só é um canal, mas a fonte é Deus. Deus não seca nunca. Deus nunca vai deixar de querer prover para mim e para você. Mas os canais, eles podem secar. E quando um canal seca, existe uma transição de um canal para o outro. E essa transição é que às vezes nós ficamos desesperados e não conseguimos esperar suficiente até que flua o outro canal e a coisa entre no normal. Mas as coisas são apenas um canal, não são a fonte. A fonte é Deus. Quantas vezes eu na igreja posso esperar alguma coisa bom de uma pessoa ou de outra? Talvez Deus vai usar aquele, talvez Deus vai usar o outro, talvez Deus não usa nenhum desses. E aí nós vemos a coisa apertada, mas de repente, da onde vem não são dos homens, de onde vem é do Senhor, e Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Dele flui a vida para mim. Dele flui a vida e Deus pode me abençoar. Deus pode falar comigo. Deus pode me mudar em momentos terríveis da minha vida, ou em momentos extraordinários da minha vida. Se eu compreender que Ele é a fonte, então Ele será a fonte e as coisas vão começar a cooperar para o meu bem, seja eu perdendo alguma coisa, ou seja eu ganhando muita coisa, não importa, as coisas vão para o meu bem, vai para forjar, para moldar o meu caráter, um caráter de fé, que sei que tudo vem dEle, e Ele é uma fonte inesgotável, e as coisas são só um tempo. Amém, querido? Mas eu peguei algo aqui, nesse versículo de João, capítulo 14, até quem me deu a direção correta do versículo foi o Gabriel. Foi a escola dominical, tá funcionando. Porque tem 2 versículos que nós aprendemos fácil. João 3,16 e João 14,6, não é assim? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Parece fácil, mas hoje eu troquei. E eu estava lá no João 3 procurando o versículo do 14,6. E o Gabriel falou: não, pai. Esse não está no João 3, esse está no João 14,6. Eu falei: obrigado, me aliviou, né? Porque eu ia
precisar quebrar a cuca para saber onde é que estava. Mas João 14, a Bíblia diz assim, João 14:1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então isso parece uma mensagem muito solta. Não tenha medo. Ou seja, Jesus estava falando que ele, que era a fonte de todas as coisas, que fazia todas as coisas. Pedro precisava do milagre para curar a sua sogra, ali estava Jesus. Pedro precisava pagar imposto, ali estava Jesus. As pessoas precisavam de milagres, ali estava Jesus. Tudo acontecia em torno de Jesus. Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou para o Pai e agora o negócio é com você. Todo mundo ficou aterrorizado. Porque as pessoas tinham vivido as suas vidas até aquele então e não tinham visto nada parecido com o ministério de Jesus, com o que acontecia com Jesus. Então, ou seja, como você dá um gostinho, você só dá um pouco de melzinho, depois você tira. Então eles estavam todos desesperados e Jesus dizia assim: não se atemorize, crê em mim. Eu vou para o Pai só para preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí complicou mais ainda, cara, nós vamos morrer todo mundo. E a coisa ficava meio embaraçosa. E quando nós não temos a compreensão do Evangelho, é um clique que dá dentro de nós. Pela presença do Senhor, nós começamos a ficar atormentados e atordoados pelas coisas simples da palavra de Deus. Mas vamos lá. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus disse assim: vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. Aí de repente ele disse: não, agora é demais. E Tomé, o incrédulo, né, o Tomézinho. Tomézinho duvidou várias vezes, ficou incrédulo, disse o Tomé. Na hora ele disse assim: opa, se ele lá na ressurreição só ia acreditar se tocasse no furo da mão de Jesus, você imagina aqui que ainda não tinha acontecido nada. Então o Tomé já levantou, angustiado, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ó Jesus, eu nem sei para onde você vai. Jesus não estava falando aqui: eu vou para o Pai. Mas estava tudo muito obscuro, porque o Pai, a presença do Pai era Jesus. Então Jesus estava sendo retirado deles. E eles estavam numa dúvida aqui cruel. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No meu conceito, eu pensei, agora que escureceu tudo para eles. Porque eles não estavam entendendo quem era Jesus. Mas Jesus fez com que eles entendessem. Porque mais tarde, vendo o estudo do tabernáculo, feito por Benihim, por alguns outros estudiosos, etc., você sabe que no tabernáculo existem 3 lugares, certo? O átrio externo, o lugar santo e o santo do santo. 3 lugares. Então, 3 tipos de pessoas que ocupavam cada um desses lugares. Lá no átrio podia todo mundo, aqui só os sacerdotes, e lá no santo do santo só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Só que o que eu não sabia é que cada lugar tinha uma porta. E cada porta tinha um nome. Então Jesus se fez explicar muito bem, dizendo: eu sou aquele tabernáculo que você estava estudando. Eu sou aquele tabernáculo. Eu é que sou aquilo tudo que vocês estudavam como judeus, que vocês viam, que o pai de vocês viram há muito tempo atrás, porque já fazia mais de 400 anos que não acontecia nada, absolutamente nada no tabernáculo, mas os pais dos seus pais viram, quando eu consumi o holocausto, quando vinha fogo e recebia, o pai de vocês viram isso. E eles ficaram lá
na porta de entrada, a primeira porta chamava caminho, a segunda porta, verdade, e a terceira porta, a vida. Então Jesus explicou claramente quem ele era. E vós me conheceis a mim, e também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe: mostra-nos o Pai, que nos basta. Outro incrédulozinho. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu vou ir até aí. Querido, existem 3 tipos de pessoas no Evangelho. E é por isso que eu estou muito maduro agora. E eu estou muito paciente agora. Eu estou entendendo as pessoas. Porque existem 3 níveis de pessoas quando caminham com Deus. E você não pode cobrar de uma pessoa que está no nível que ela se comporte como se ela estivesse no outro. E a que está no outro que se comporte como se estivesse no outro. Não, existem 3 níveis de pessoas no Evangelho. Existem aquelas pessoas que estão no caminho. Elas receberam a Jesus. Elas aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E elas entenderam Jesus como uma religião apenas. Então o que essas pessoas fazem? Elas vêm na igreja, elas criam uma expectativa numa pessoa, seja pastor, padre, rabino. Cria-se uma expectativa nessa pessoa. E cria-se uma expectativa de que qualquer palavra que essa pessoa disser em relação a ela vai funcionar, ela vai ser abençoada. E quando na realidade nós temos uma fé pura assim, começa a acontecer mesmo. E as pessoas são puras naquilo ali. Mas existe os espertalhões. Sempre existirá. Aquelas pessoas que elas mesmas são líderes, mas elas também estão apenas no caminho do Evangelho. Elas apenas conhecem algumas coisas do que diz as Escrituras, mas tudo no seu intelecto. Elas estão como Tomé, elas estão como Filipe, elas não conseguem crer, elas não conseguem ir. Então tudo que elas sabem fazer é um culto ou uma missa, tudo que elas sabem fazer é uma reunião apenas. Mas elas não conseguem fazer mais do que isso, trazer uma presença ao ponto de que as pessoas que estão no lugar desinteressem-se por ele e comecem a interessar por aquela presença, e comecem a interessar-se pelo dono daquela presença. Então as pessoas ficam presas no caminho o tempo todo, e no caminho é onde nós somos machucados. No caminho é onde nós não entendemos passos de fé para andar com Deus de verdade. No caminho é onde nós estamos na luz, ali naquele lugar. Quando passa por aquela porta, no átrio exterior, ainda tinha a luz do sol, querido. Não tinha nada coberto. Então eram muitas luzes que influenciavam as pessoas ali. E muitas vezes nós estamos no Evangelho, mas existem muitas luzes que nos influenciam ainda. Existem muitas coisas nos influenciando. Nós ainda temos a luz do mundo. O que é a luz do mundo? Aquela que te atrai para aquilo que está nos sentidos. Ou seja, eu caminho pelos meus 5 sentidos. Se eu posso tocar, se eu posso ver, se eu posso provar, se eu posso ouvir, se eu posso sentir. Eu sou influenciado por aquilo ali. Mas chega um determinado momento que você entra em questionamento sobre aquilo ali. Existem pessoas que param de falar: será que Jesus morreu mesmo? Será que isso aqui é o correto? Será que isso aqui não é o correto? Porque as pessoas ainda estão sobre muitas luzes. Mas existe alguém que no meio dessas muitas luzes sente que há um Deus verdadeiro.
que é maior do que o padre, que é maior que o pastor, que é maior que o rabino, porque afinal de contas nós somos apenas homens. Deveríamos viver uma vida melhor do que vivemos. Eu reconheço que eu preciso mudar muito como líder. Eu preciso mergulhar muito em Deus para exalar tão somente Jesus e nada mais do que Jesus. Mas na verdade não estou ainda aí. Não consegui chegar nesse lugar. Talvez eu já tenha dado o passo de estar no próximo ambiente. Mas nós precisamos de uma busca profunda com o Senhor. Porque o próximo passo, querido, tem uma cortina, várias cortinas. O próximo passo, tudo fica coberto. E ali, a única luz que tem é a lâmpada, que representa a revelação do Senhor, que representa a palavra do Senhor. Então chega um determinado momento que eu não ando mais pelo que dizem. Eu ando pelo que esse livro aqui diz. Não importa o que todo mundo diz. Eu não sou um fanático, não. Porque se eu fosse um fanático, eu não me relacionava, e eu tenho me esforçado e me relacionado com todas as classes sociais possíveis, seja crente ou o que for. Eu tenho buscado me relacionar. Eu não sou um fanático. Agora eu sou uma pessoa que acredito que a Bíblia é a única verdade a ser seguida. A Bíblia. Então, querido, quando existem situações que vêm para a minha vida, eu não posso mais andar pensando na luz do mundo. E muitas outras luzes não, eu vou ser guiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Em algum momento, pode escapar da minha boca uma palavra que seja tão somente humana. Mas se você está sendo guiado, dirigido por essa palavra que saiu da minha boca, que é tão somente humana, ela passa por você e não te causa nada. Não te produz uma escravidão. Você não precisa estar escravo a mim. Você não precisa de que eu dê direção para a sua vida. Você não precisa que ninguém dê direção para a sua vida. Você precisa que a palavra de Deus dê direção para a sua vida. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso você precisa conhecer Jesus. Agora eu não estou falando de você decorar esse livro apenas. Porque tem gente que conhece esse livro de cor e salteado, mas não acredita em nada dele. Eu estou dizendo para você entender esse livro, ter esse livro como espelho e ver que esse livro é Jesus. E quanto mais você se relaciona com esse livro, mais o caráter, a vida, a essência de Cristo vai sendo gerada dentro de você. E querido, não é apenas para que você vença. Não é só para vencer. Vencer nós sabemos, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, Jesus Cristo. Você pode vencer todas as coisas, inclusive passar por qualquer situação e não negar a sua fé. Passar por qualquer pessoa que se atreva, qualquer situação que te diminua, qualquer coisa que se levante contra você e tenta colocar você para baixo e às vezes consegue até te humilhar, mas você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você sabe que é um tempo. Quando você é dirigido pela Bíblia, você sabe que às vezes só está trocando o canal, mas a fonte é Cristo. E então até a coisa ruim vai ser boa para mim. Por quê? Porque vai me ensinar a vencer.
vai me ensinar a vencer. Vamos dizer que existe um câncer me corroendo, ou qualquer enfermidade que possa me corroer. Eu tenho duas opções só. Eu peço graça para Deus para passar a tortura daquilo, que Deus também pode te dar graça. E não é um erro você ter a graça de Deus para passar uma situação. Não é um erro. Eu tive o meu sogro, nós profetizamos a cura, nós cremos na cura, nós anunciamos a cura por 5 anos. Por 5 longos anos. Tinha dia que eu colocava a Bíblia na minha cabeça e dizia: entra Bíblia, por favor, entra. Porque eu não estou conseguindo entender nada. Não é aquela história, quando eu era criança e eu não entendia uma matéria, eu pegava o caderno e dizia: entra matéria, por favor. Eu não posso tirar a nota vermelha, entra matéria. Entra Bíblia. Eu não estou conseguindo assimilar, eu estou vendo sofrimento por todos os lugares, eu estou vendo tribulação por todos os lugares, mas não. Deus não permitiu a cura, mas deu uma graça a ele. Deu uma graça. E deu uma graça a nós. Tivemos que aceitar. Eu digo, a doença é de Deus? Não. Não creio nisso. Mas foi assim que aconteceu. Foi assim que se deu e eu tive que aceitar. E eu já vi outras pessoas que da mesma doença foram curadas. Foram livres. Que lutaram e confessaram a palavra e disseram, fizeram igualzinho o meu sogro fez. Eu fiquei meses ligando todos os dias para o meu sogro, todos os dias pela manhã, e nós orávamos e dizemos: Senhor, não aceitamos essa enfermidade, não aceitamos, isso é uma mentira do inferno, nós confessamos a palavra, nós cremos. Eu fiquei meses, querido, meses. Eu liguei da Colômbia para ele, eu liguei da onde eu estava para ele, todos os dias. Mas existe um lugar onde as coisas, como cura e etc., elas são um detalhe na caminhada. Você sabe que o milagre existe. Eu creio em milagre, querido. Eu creio em provisão, creio em prosperidade, eu creio. Mas qualquer coisa que sobrevir sobre a minha vida, ela precisa manifestar uma só coisa em mim: paixão pelo meu Senhor, amor pelo meu Senhor, nada mais. A Sulamita fez a oração mais difícil de se fazer da Bíblia. Sopra vento norte, sopra vento sul, sopra sobre o meu jardim, para que ele desprenda os seus aromas, para que as pessoas sintam o cheiro do meu amado. Ela orou sobre as 2 estações da sua vida, a boa e a ruim. Ela disse: pode vir todas as coisas boas, e eu exalo Cristo. Pode vir todas as coisas ruins, e eu exalo Cristo. Sopra o vento que quiser, sopra o vento que quiser, mas a luz da minha vida é a palavra do Senhor, e ela está me direcionando para o céu. Eu estou indo para o céu. Estou indo para o céu.
Nós estamos todos indo, Senhor. Estamos indo. Estamos indo. Seja hoje, seja amanhã. Ai, pastor, ai o quê? Só tem uma coisa na vida que nós temos certeza, querido. Eu gosto de citar o Eike Batista. Porque alguma coisa me dizia que tinha algo errado naquele camarada. Ninguém fica tão rico assim, tão rápido e permanece. Ninguém. Você acha que os seus bens, eles podem durar. Mas quantas pessoas no famoso overnight chamava? No plano Collor, perderam tudo que tinha da noite, foi o overnight mesmo, dormiram rico e acordaram sem nada, tudo congelado, tudo tomado. O Eike Batista em 15 dias, ele perdeu 15 bilhões de dólares. 1 bilhão por dia. E hoje dizem as más línguas que o patrimônio dele não chega a 200 milhões. Um camarada que já cantou e já teve 24 bilhões de dólares. Hoje o patrimônio, dizem as más línguas, não sei se é verdade, não passa de 200 milhões de dólares. Você acha que essas coisas daqui duram? São muito passageiras. A saúde, você pode, como Kenneth Hagin, crer ao ponto de não tomar nenhuma aspirina no espaço dos seus 16 aos seus 86 anos, quando ele faleceu, sem tomar uma aspirina. Mas você pode também estar como Billy Graham, com mal de Parkinson, e pregando o Evangelho a toda criatura. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Afinal de contas, nós estamos indo para o céu. Nosso destino é o céu. O que é que nós vamos fazer de concreto, de celestial aqui, é o que importa. E quando você está na luz da palavra, você começa a discernir coisas de coisas. E eu já estou terminando. Que é onde eu quero chegar com você. O Senhor Jesus, desde que eu prego o ministério pela graça, eu prego o Evangelho pela graça de Deus, nunca deixou me faltar nada. Nunca me deixou faltar nada. Já me faltou salário de igreja. Já fui pregar em lugares onde não ganhei nada, em muitos, em centenas de lugares. Eu passei anos da minha vida pagando para pregar, não sei como, porque eu só vivia do Evangelho. Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. Nada. Já me faltou honestidade de parte de algumas pessoas. Já me faltou amor, carinho, já me faltou tudo. Mas o Senhor Deus nunca me deixou. Todas as vezes que eu levantei as minhas mãos para o céu, eu encontrei um Deus apaixonado e misericordioso, dizendo: eu amo você, filho, faça o que diz a minha palavra. Como eu não vou amar um Deus assim? Uma religião não pode te levar a isso. Uma religião não é isso. Mas quando eu estou andando na luz da palavra, quando a palavra começa a se tornar real dentro do meu coração, as coisas daqui têm muito menos valor. E olha, querido, com 20 e poucos anos você valoriza algumas coisas. Com 30 e poucos anos você valoriza outras coisas.
Com 40 e poucos anos você já valoriza outras coisas. Com 60 anos, eu gosto muito dos meus amigos que têm 50, 60 anos. Eles começam a entender que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que importa mesmo, para aqueles que conhecem a Deus, eles me dizem o que importa mesmo é ter Deus. E para aqueles que são pessoas comuns, o seu conselho não é diferente. O que importa é você ter a tua família, é ver os seus netos crescerem, é poder reunir a sua família, é poder ter todos perto. Isso não tem dinheiro que pague. A amizade de um filho não tem dinheiro que pague, querido. Você morrer amigo do seu filho. Eu sei que um dia eu vou embora dessa terra. E eu quero que o meu filho olhe para um púlpito de uma igreja aonde ele estiver congregando. Porque segundo ele não vai ser pastor. Eu ainda tenho as minhas esperanças. Mas que ele esteja sentado numa igreja. E quando ele olha para um púlpito, ele tenha a sensação boa no seu coração, dizer: o meu pai só falou a verdade ali naquele púlpito. E o meu pai foi o mesmo homem naquele púlpito que ele foi na minha casa, junto com a minha mãe e comigo. Essa herança eu quero deixar para o Gabriel. Vai me custar lágrimas, vai me custar morrer para mim, mas eu quero que ele se lembre de mim de joelhos, chorando, porque eu estava sentindo a presença de Deus. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Quando você passa para o segundo estágio, ser próspero ou não é detalhe. Ter ou não ter é detalhe. Você sabe que Ele é o provedor de todas as coisas e Ele é uma fonte que não se esgota. E tudo que você precisa está nele. Está nele. Tudo que eu preciso está nele. Eu tenho ficado sozinho com Deus nesses dias, sozinho, literalmente. E às vezes eu desconfio que Ele permitiu, não foi, isso aqui não veio dele, veio da minha negligência. Mas eu desconfio que Ele permitiu isso aqui para que eu reconsiderasse muitas coisas. Você sabe o que eu estou estudando, querido? Eu estou lendo muito a respeito do orgulho, da vaidade. Eu fui lá na Wikipédia e eu estudei sobre orgulho, soberba. Eu fui em outros dicionários, eu fui em alguns livros que tenho. E eu estava pensando, sabe, Deus, eu ainda sou orgulhoso. Ainda sou soberbo. Tipo, eu estava na cadeira, eu relutei para aceitar a cadeira. Eu só aceitei a cadeira de roda no momento que eu fui tomar banho e chorei de dor. Tive que sentar. E aí você pensa um camarada do meu tamanho para levantar depois sozinho. Tudo liso. E eu digo, eu preciso
Então eu falei para a Giane, pode ir atrás da cadeira de roda para mim. Eu preciso dela. E eu preciso que o meu filho me empurre. Eu preciso. E eu estava vendo. Se você anda pela palavra, o orgulho precisa morrer em você. Porque um orgulhoso não consegue enxergar só com a luz da palavra. O orgulhoso precisa do seu brilho próprio. O orgulhoso precisa do seu próprio brilho para ver. Orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização, ou um sentimento elevado de dignidade pessoal. Em português, a palavra orgulho pode ser vista tanto como uma atitude positiva como uma atitude negativa, dependendo das circunstâncias. Assim, o termo pode ser empregado de maneira errada, tanto como sinônimo de soberba ou arrogância. Para indicar, para falar do seu próprio brilho, para se encher de si mesmo, para achar satisfação em si mesmo. E um ser humano não encontra satisfação em si mesmo. O ser humano só encontra satisfação quando ele pode servir o seu semelhante com aquilo que ele tem. Quando ele pode ajudar alguém, quando ele pode fazer parte de alguém. Aí eu fui estudar para o cristianismo, seja crente ou católico, o orgulho é conhecido como soberba e é um dos 7 pecados capitais. Dá uma olhada. A soberba é um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. O termo provém do latim e é supérbia. Quando você está em Deus, quando a única luz é a palavra, você consegue ver o caráter de Jesus. Mas você começa a se ver também. Você começa a se enxergar. Querido, ninguém consegue se enxergar se não for na presença de Deus. Ninguém. É em vão você dizer a alguém, vê se enxerga. Alguém só se vê realmente, só consegue reconhecer os seus erros em Jesus. Em Jesus. Você sabe como eu estou hoje? Muda-me, transforma-me. Se o Senhor me tocar, eu vou ser um ser humano melhor. Eu tenho aprendido algumas coisas com os judeus também. E o judeu tem um entendimento interessante. O judeu acredita que ninguém pode chegar diante de Deus e pedir coisas para eles. Esse é o pensamento do judeu. Sem ter feito nada. Ser um egoísta que pensa só em si. Um judeu acredita que você não chega diante de Deus e pede para Deus provisão para a sua família, provisão para aquilo, só pensando em mim, nos meus, não. Então ele tem um princípio chamado de tzedakah. E esse tzedakah, ele disse, eles creem
quando em Deuteronômio e em Provérbios Deus diz: aquele que ajuda o pobre, Deus o recompensará. Eles creem nos seus dízimos, eles creem nas suas semeaduras, mas eles creem que você precisa ajudar aqueles menos favorecidos, que você precisa olhar para aqueles menos favorecidos, e você precisa ser a provisão de Deus na vida deles. Querido, eles também estão orando e crendo em prosperidade, assim como nós. E quem Deus vai usar? A mim e a você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, ficasse de pé. Ensina-me a sentir teu coração. Querido, meu sonho era que na minha maneira de ver, no meu sentimento, Deus fosse melhor do que a minha casa. Olha que loucura. Mas eu quero sentir mais prazer na presença de Deus do que quando eu entro num carro novo. E eu quero que o carro novo ou o carro velho não importe para mim. Eu quero sentir mais prazer na presença de Deus do que quando eu faço qualquer tipo de festa. Eu quero preferir o Senhor Jesus a qualquer coisa. Posso ter todas as coisas, não é o problema. Mas também não será problema se não ter todas as coisas. Se você conseguisse levantar as suas mãos e encontrar Deus, e você sentir Deus, e você começar a amar esse livro, amar os ensinamentos desse livro. É muito mais que um toque momentâneo da unção de um culto. É muito mais do que um arrepio que eu posso sentir quando alguém ora por mim. É muito mais do que uma sensação de paz enquanto eu estou no lugar onde tem a presença de Deus. É uma vida para mim descobrir e viver. A lâmpada da revelação me levando ao caráter, à vida de Cristo. Agora eu preciso compreender que nem todas as pessoas estão aí. E eu tenho que ficar tão forte em Deus para compreender aqueles que não estão, amar eles e atraí-los para esse lugar, ao invés de condená-los e rejeitá-los. Cuidar deles. Abraça-me, Senhor. Traga a tua unção aqui, Jesus, a tua presença.